Sobre a história da deficiência. Antes de a gente falar sobre deficiência, devemos falar que infelizmente ainda existe o preconceito, né, com essas pessoas aí que são portadoras de deficiência e acaba gerando assim na pessoa uma baixa autoestima. Ela vai ter uma dificuldade ainda de interagir, né, tanto em relacionamento afetivo quanto em relacionamento social. E é necessário a gente falar muito desse assunto, porque apenas falando, assim, não apenas falando, mas uma das formas assim de combater é falando sobre isso. Então, assim, vamos lá, da marginalização à inclusão social. Existia um povo que habitava na Mata Colombiana. O nome desse grupo se chamava Chiricoa. As pessoas que nasciam com deficiência desse grupo, elas eram abandonadas. Era como se tivesse a crença de que tinha demônios, tinha espírito mal, ou os pais tinham pecado. Era como se fosse tipo um castigo. Então essas pessoas eram totalmente exclusivas. Elas eram totalmente excluídas, né, desse tipo de grupo. Na Grécia Antiga também ocorria isso. Crianças que nasciam com malformação, crianças que nasciam com algum tipo de deficiência, acabava também sendo excluída. Começou assim a ter uma mentalidade, as pessoas começaram a ter uma crença mais diferente a partir do cristianismo, que foi quando a visão do homem se modificou para um ser racional. E aí começou a ver, né, essa pessoa como merecedor de cuidados. Também teve aí os avanços da criação de hospitais, então teve aí o avanço da medicina. Não era nada assim muito, né, comparado a hoje ainda, infelizmente tem também aí o preconceito, aí também é necessário, né, trabalhar com a inclusão social. Mas assim, já era um ponto de partida muito grande. A Revolução Industrial também colaborou, porque foi onde que começou a dar oportunidade para essas pessoas, né, mostrar assim, que eram capazes de executar tarefas, que eram capazes de fazer algo. Começou a ter esse olhar, foi lá nos Estados Unidos, lá para o século XIX, nos Estados Unidos, na Europa. Aí, no Brasil, veio lá para meados do século 50, da década de 50 do século 20, que o Brasil começou a ter uma outra visão e aí verificar também a inclusão do deficiente, né, da pessoa portadora da deficiência, nas escolas. E aí começou a desenvolver técnicas e adaptações, né, e programas de ensino estabelecidos, que são usados até nos dias atuais. Segundo o Mazzotta, o Brasil começou a se preocupar, que nem eu tinha falado lá pro século XX, né? E aí também teve aí a inclusão social nas escolas. Só que não é somente colocar a pessoa, né, portadora de deficiência lá no ambiente. É necessário também aí o preparo de recursos, de materiais didáticos, é necessário também o reparo de recursos humanos, como os professores, é necessário também aí o preparo dos alunos, de recepcionar também, por exemplo, uma criança que fala em libras, a uma criança surda. Então, assim, é necessário também uma criança que não tem a visão, é necessário aí, né, passar também por um processo não somente de materiais, mas também de recursos humanos, professores, né, e aí também das crianças. Infelizmente ainda ocorre muita exclusão, né, pelo fato aí que a gente pode ver o sistema falho, pelo fato de não ter, como se diz, não ter aulas, por exemplo, não tem aulas em libras. É muito difícil você ver uma criança que fala em libras, então assim acaba dificultando na inclusão social, né, mas nós temos que estar aí sempre os educadores, né, preparados aí da melhor forma de recepcionar, e é necessário a gente falar sobre esse assunto para que a gente procure aí novas soluções. E outro assunto também, outra época assim, que ocorreu foi a Segunda Guerra Mundial, que acabou colaborando aí para a inclusão dos deficientes, porque o que acontecia? Os homens, né, eles iam para a guerra e aí, no caso, ficavam as mulheres e as pessoas que possuíam o tipo de deficiência. Então, era necessário a mão de obra nas indústrias para que trabalhassem. Então, ocorreu aí a inclusão, né, a inserção da mulher e das pessoas com deficiências no mercado de trabalho. E também, logo após a guerra, aqueles que sobreviviam, eles vinham com alguma lesão. Então, eles acabavam também sendo necessário passar por um processo de reabilitação e também ser inserido aí no mercado de trabalho. Então, de alguma forma também, a Segunda Guerra Mundial contribuiu e muito para a inclusão
social aí do indivíduo no mercado de trabalho. É isso, gente, que praticamente o slide ele traz, né? A sociedade, ela tem que oferecer aí possibilidades de desenvolvimento. É necessário aí a gente, né, arranjar formas e soluções, falar sobre o assunto, conscientizar e saber, assim, compreender. Não somente, sabe, compreender assim, o lado da pessoa também e não olhar pra ela com um olhar de dó, não olhar pra ela com um olhar incapaz. Ela apenas tem dificuldades numa coisa que a gente tem, ela só tem dificuldades em alguma coisa que a gente talvez tenha facilidade, pelo fato de a gente poder enxergar ou poder ouvir, a gente vai ter dificuldades menores em executar uma determinada tarefa. Porém, essa pessoa também, ela tem habilidades em outras que a gente também não tem. Então, assim, não é porque a pessoa ela tem algum tipo de deficiência que ela é diferente da gente. Ou ela é, como se diz, menos capaz. Não é isso. É que ela tem habilidades desenvolvidas a mais, assim como qualquer ser humano. E a gente tem que colocar a pessoa acima da deficiência dela, sempre lembrando. Ela é uma pessoa que precisa ser amada, respeitada, né? Assim como todos nós. E é praticamente isso. Fala também no final do slide sobre uma Constituição Brasileira de 1988, que foram escritos aí vários artigos, né, e inclusão também na educação, e uma lei que foi a Lei das Cotas, que ele destaca aqui, que ocorreu um aumento significativo de procura de pessoas com deficiência na inserção no mercado. A gente também pode ver que ocorre aí as pessoas com deficiências também para conseguir fazer o Enem. Então, assim, já é uma evolução. Eu sei que ainda tem muito, muito, muito a melhorar. Mas aí é um dos pontos que a gente pode ver. A garantia aí nos transportes públicos, né, das cadeiras preferenciais. E aí, entre outras questões, também nas vagas de estacionamento, né, que a gente pode ver que é uma das soluções, né, que vai sendo implantado. Eu sei que ainda precisa de ser conquistado muita, muita, muita coisa, mas é esse ponto aí, um desses pontos aí que a gente traz, e é sobre a história da deficiência. E é isso aí, eu acho que eu não esqueci nada não. E é nóis!